Graça e a paz, povo de Deus. Nós estamos ainda sem podermos fazer nossas células presenciais e hoje eu fiquei incumbida de trazer uma palavra para vocês. Amém? Como tudo que vem da parte de Deus, nós temos que fazer uma oração inicial. Então vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos aos céus e vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra, nós estamos aqui, meu Deus, nessa tarde, para Te entregar, Senhor Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Enche-nos, meu Deus, a cada dia do Teu Espírito Santo e que a cada dia, meu Deus, nós estejamos mais fortificados e fortalecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de hoje ela é intitulada como joio. Está lá em Mateus 13, do 24 ao 30. Eu vou procurar ser o mais breve possível, para não ficar muito longo. A palavra de Deus diz, a parábola do joio. Outra palavra lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, o dono da casa lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita darei aos ceifeiros, e ajuntarei primeiro o joio, ataiei em fechos para que serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Mais à frente tem um significado dessa palavra que está lá no versículo 36 ao 43. E tendo achado 36. Então, despedindo as multidões, foi para casa. Jesus foi para casa, e chegando-se a ele, seus discípulos disseram, explique-nos a palavra do joio e do campo. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão no sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola nos fala e nos remete que no meio da gente existem pessoas que não servem a Deus verdadeiramente, que é simbolizado como joio. São pessoas que são plantadas pelo inimigo para nos tirar de foco, para nos fazer retroceder, para nos fazer cair. Mas também nessa parábola nós temos o entendimento de que nós não temos o direito de ceifar ninguém. Para isso virão os anjos no final de tudo para fazer essa colheita. O que nós podemos fazer nesse período é procurar mantermos o melhor relacionamento e não julgarmos ninguém. O período da ceifa, ele é inevitável. Todo mundo vai passar por isso. Então nós temos que ter na certeza que o Senhor, ele estará aqui no seu tempo. No tempo que ele escolheu para essas coisas. E que pessoas falsas, pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, elas estão aí, elas estão no nosso meio. E nós temos que ter ciência disso. A introdução da palavra fala, hoje há uma infinidade de produtos pirateados, plagiados, falsificados, meras imitações grosseiras. É o que nós costumamos dizer que parece, mas não é. Apesar de tudo isso, nós não deixemos de adquirir os consumos que nós gostamos só por causa disso. Ao contrário, passamos a ter mais cuidados para adquirir o verdadeiro e não o falso. O que dizer da fé cristã é basicamente isso.
Existem as coisas falsas, mas isso não nos obriga a não consumirmos o que é de fato verdadeiro e não buscarmos por isso. Então, existem pessoas que não procuram a Deus verdadeiramente, mas isso não é motivo para que a gente não faça isso. Para que a gente procure ao máximo cumprir o que a palavra de Deus nos pede ao pé da risca. Assim como eles colocam aqui em metáfora, nós podemos adquirir um produto verdadeiro e não falso e termos mais atenção. A palavra-chave aqui é atenção. Nós temos que ter atenção a tudo que o Senhor nos propõe, a tudo que o Senhor nos pede. Nos comentários, a gente vê a boa semente tem origem no Senhor, tá lá no verso 37, e a má no diabo. Então, nós temos que escolher qual a semente que nós queremos ser. Se nós queremos ser uma boa semente ou uma má semente. O segundo ponto fala, a existência do joio comprova a existência e as obras más do diabo. Está lá no verso 27 e no 28, na parte A. E é verdade, o inimigo está ao nosso derredor, como um leão de boca aberta para nos abocanhar. Mas nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar presos no que a palavra de Deus nos assegura, e assim nós não seremos enganados, nem tampouco pelo inimigo. Nós não cairemos nas ciladas do inimigo, e assim nós nos tornaremos uma boa semente. O terceiro ponto fala, a permanência temporária do joio junto ao trigo é a oportunidade para a sua transformação. Está lá em Romanos 5:20. Em Romanos 5:20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois você confere lá na sua Bíblia que fala exatamente isso. E é isso, meus irmãos. Nós estamos vivendo em meio ao pecado. Nós estamos vivendo nesse mundão de Satanás. Mas nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é maior. O Senhor, ele nunca perde nenhuma batalha, nenhuma guerra. Então, é como diz aqui em Romanos, aonde abundou o pecado, se tem o pecado, tem muito mais a graça do Senhor, para nos redimir, para nos purificar, para nos dar vestes novas. E o último ponto fala, caso não haja transformação, o fim é trágico. Infelizmente, as pessoas que não querem entregar sua vida para o Senhor, as pessoas que não querem buscar verdadeiramente, de uma forma verdadeira a palavra de Deus, essas pessoas serão lançadas na fornalha, assim como o joio será. No final dessa parábola diz que o joio, no final, na ceifa, ele será colhido e queimado. Infelizmente, muitas pessoas, as que optarem, as que amarem mais o pecado do que a palavra de Deus, essas pessoas serão como esse joio que será queimado. É a conclusão e aplicação, queridos. Você conhece algum joio? Então, ore e interceda por essa pessoa durante essa semana. E se tiver uma oportunidade, encoraje-o a seguir verdadeiro caminho, seguir verdadeiramente o caminho de Deus. Porque é isso que importa. Nós não estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para ajudar, não julgar. Então, se você conhece uma pessoa assim, invista nele, ore por ele, converse com ele, discipule ele. Fale com ele realmente o que a palavra de Deus quer e busca em nós, que nós sejamos cristãos, pessoas tementes ao Senhor. Amém? Nós temos 3 perguntas. Você é daqueles que generaliza tudo? Ou para você tá tudo bom e tudo ruim? São perguntas retóricas. Por causa de alguns de vocês, seria capaz de rejeitar a verdade do Evangelho? Por causa de algumas pessoas, você seria capaz de fazer isso? Na sua opinião, o que deve ser feito com os falsos crentes? Queridos, são perguntas para nós pensarmos, para nós refletirmos e fazermos uma autoanálise de quem nós somos em Cristo Jesus. Tem um louvor de Ludmila Feber que fala, em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Então, queridos, não pare de orar pelo nosso Brasil, não pare de orar pelo final de tudo isso, para que tudo isso volte à normalidade. Amém? Eu gostaria de te convidar a orar, encerrando tudo isso, esse processo de reflexão. Amém? Senhor nos guarda, Senhor nos fortalece. Meu Deus, faça com que nós sejamos perseverantes. Senhor, não permita que a gente retroceda.
Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra de todo mal, de toda peste. Senhor, que a cada dia, nos nossos lares, o Senhor esteja ali presente, nos guardando e nos protegendo. Senhor, eu quero te entregar nesse momento todas as nossas células da Rede Maranata. Senhor, todos os nossos líderes, todos os nossos integrantes, meu Deus, os nossos pastores. Senhor, nos guarda, nos abençoa e que a cada dia, Deus, nós possamos florescer em nome de Jesus e que tudo isso passe o mais rápido possível. Senhor, tem misericórdia do teu povo que clama e ora crendo no nome de Jesus. Um abraço. Fiquem com Deus.